Somente em 2023, nesse começo de ano, o Bitcoin já subiu quase 70%, enquanto em meia notícias de quebradeira bancária nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil nós vemos o Ibovespa caindo 4,5% no mesmo período e o IFIX, o índice de fundos imobiliários, caindo cerca de 3,7%. Mas aí fica a pergunta, depois de toda essa subida, ainda vale a pena comprar Bitcoin? O que eu estou fazendo durante essa alta? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar a todos que me acompanham por aqui que a partir da semana que vem, na segunda-feira, nós começamos a série de conteúdos chamada A Ascensão das Criptomoedas, com quase 4 horas de aula gravadas pelo Felipe Santana, da Paradigm Education, para te falar mais sobre esse universo cripto, as oportunidades e riscos existentes. Lembrando que ao final dessa semana, a gente abre também as inscrições para a quarta turma do Viver de Renda Cripto, um curso exclusivamente focado no universo de criptomoedas, com duração de 8 semanas, do qual eu participo dando a primeira aula e uma aula bônus de diversificação, vai ser tocado pelo Felipe Santana. E para quem quiser se inscrever nesse curso com desconto, eu lembro da parceria que nós temos com a startup de gamificação Tuto, onde você responde questões dos vídeos que aparecem aqui no canal, vai acumulando pontos que podem ser trocados por 500 ou até R$1.000 de desconto na inscrição no VR Cripto. Isso também foi possível nas turmas passadas do Viver de Renda, mas já deixo o aviso que não será possível nas turmas futuras. Então você pode continuar usando os pontos para trocar por relatórios, por exemplo, e nós temos vários relatórios da Speech que você pode assinar com desconto por conta dos pontos, mas em termos de curso, essa quarta turma do VR Cripto é a última turma onde você poderá trocar esses pontos por desconto na inscrição. Portanto, aproveite. E agora entrando no assunto do vídeo, quem acompanha o canal e o Bitcoin há mais tempo se lembra da sensação do pessimismo que estava tomando conta desse mercado após a quebra da corretora FTX, que levou o Bitcoin para um patamar aí na casa dos $16.000, no qual ele ficou por bastante tempo até o começo desse ano. Inclusive, para quem não se lembra disso, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando que eu estava comprando nessa época Bitcoin todo dia. E lógico que eu não sabia se aquilo era o fundo. Muita gente muito boa até falava que, olha, vai cair mais, vai chegar a $12.000. Pessoas muito inteligentes, mas que tem um viés mais hater do Bitcoin, diziam que dessa vez era diferente, que ele iria até zero, finalmente, que outras corretoras iriam quebrar, que a Binance teria problemas. E não descarto que a Binance possa vir a ter problemas um dia, mas realmente em torno de $16.000 foi o fundo do Bitcoin até esse momento. O que nós vimos no começo do ano foi uma recuperação, levando o Bitcoin para em torno de $20.000, $23.000. E em março eu gravei um vídeo aqui com o Felipe da Paradigma para falar sobre essa subida do Bitcoin. E o Felipe ele tinha a tese de que agora a gente estava realmente num novo patamar de suporte e que caso alguma coisa muito ruim não viesse a acontecer, o Bitcoin ficaria respeitando aquele patamar. Mas o curioso é que coisas muito ruins aconteceram, como por exemplo no dia 9 de março, a quebra do banco que é ligado à indústria cripto, Silvergate, nos Estados Unidos, que não foi uma quebra de um banco pequenininho, era um banco, embora regional, que tinha um tamanho de mercado bem interessante. Essa quebra ela foi negativa para o Bitcoin. Ele estava em torno de 23 mil, chegou a cair para $20.000. E logo depois, no dia 10 de março, nós tivemos a quebra do Silicon Valley Bank. Essa muito grande, apesar de também ser um banco regional, foi a segunda maior quebra bancária dos Estados Unidos em toda a sua história, perdendo apenas para o Washington Mutual na crise de 2008. E aí vem o ponto curioso. O Bitcoin sentiu a quebra do Silvergate, mas na hora que o Silicon Valley Bank quebrou, ao invés do preço cair e perder aquele patamar de $20.000, em poucos dias ele foi até $27.000, porque ao invés da quebra ser negativa para o Bitcoin, o que Janet Yellen, Jeremy Powell e também o presidente do FDIC, o Federal Deposit Insurance Corporation, uma espécie de FGC dos Estados Unidos, fizeram foi simplesmente falar, olha, se precisar a gente está aqui dando liquidez para os bancos e aquela cobertura que a gente tinha, que seria para os correntistas até $250.000, na verdade vai ser muito mais. Algumas empresas foram ressarcidas na casa de bilhões, como por exemplo até a empresa cripto Circle, que é dona do USDC, que tinha cerca de $3 bilhões dentro do Silicon Valley Bank. Até quando o Silicon Valley Bank quebrou, o USDC chegou a perder a sua paridade com o dólar, caindo quase 20% e voltando poucos dias depois, que o FDIC falou, não, todo mundo vai ser ressarcido, ninguém vai perder dinheiro hoje. E aí por conta dessa expectativa de monetização dessa crise, ou seja, vai ter a crise, vai ter gente quebrando, mas a gente está aqui com a impressora de dinheiro para fornecer liquidez, para impedir novas quebras e ressarcir aquele pessoal que perderia dinheiro na quebra que aconteceu, o pessoal ficou novamente animado com o Bitcoin. E um exemplo dessa animação vem do ex-CTO da Coinbase, o Balaji Srinivasan. Inclusive o Felipe fez um vídeo aqui no canal, que saiu no sábado, explicando sobre a aposta de $1 milhão que ele fez, de que em 90 dias, que agora deve ser na casa de uns 70 e pouco, o Bitcoin bateria o patamar de $1 milhão. E ele falava isso porque acreditava que o dólar sofreria
haveria uma hiperinflação. Eu desconfio muito dessa tese do Balaji, não vou falar que é impossível, né, mas eu acho altamente improvável, até porque se o Bitcoin chegar a $1 milhão, né, se o dólar sofrer uma hiperinflação, o que acontecerá com as outras moedas do mundo, com o peso argentino, com o real brasileiro, se o dólar sofrer hiperinflação? Então nós terminaríamos numa pilha de papel sem nenhum tipo de valor. Eu não acho que isso vai acontecer de maneira tão rápida. Se alguém me pergunta, o Bitcoin vai bater $1 milhão? Eu acho que no futuro, desde que ele continue existindo, como ele fica cada vez mais escasso e a demanda aumenta mais também, enquanto o dólar simplesmente fica cada vez mais abundante, eu acho que isso vai acontecer, mas em 90 dias eu creio que não. Contudo, eu não ficarei nada triste se eu estiver errado nesse pensamento e o Balaji estiver certo, né? Vai dar para fazer um vídeo bem legal aqui vendendo uma quantia vultosa em Bitcoins. Se é que vai valer a pena vender, né? Porque nesse cenário eu vou trocar Bitcoin pelo quê? Se as moedas estão hiperinflacionadas. Talvez não valha a pena, simplesmente segurar. E retirando essa questão da aposta do Balaji, que como eu disse é altamente improvável de dar certo para ele, né? Na verdade, até ele mesmo reconhece que isso é muito mais uma peça de propaganda para provar um ponto do que em si algo no qual ele espera algum tipo de retorno financeiro. Até porque o Balaji ele é bilionário. Mas pensando no estágio atual do Bitcoin, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Na verdade, até sabemos, porque em 2024 tem um halving no Bitcoin que vai estar chegando. Isso acaba melhorando aquela narrativa de escassez do Bitcoin, porque afinal a recompensa cai pela metade, só que ele é muito menos significativo hoje do que já foi no passado, com todo um estoque de Bitcoin já minerados, passando de 19 milhões. Mas pensando no sistema hoje, no que a gente olha em torno do Bitcoin, sempre que eu vou tomar a decisão se vale a pena comprar ou não, eu costumo olhar principalmente 3 indicadores. E eu vou mostrar como é que está o estado desses 3 indicadores agora, para que a gente possa chegar à conclusão juntos se vale a pena ou não comprar o Bitcoin. Então, o primeiro desses que eu olho é o indicador Fear and Greed Index, que mostra, como o próprio nome já diz, se os investidores estão com medo ou se eles estão gananciosos, né? Acham que o Bitcoin vai bater patamares cada vez mais altos. E eu até costumo falar que esse indicador ele é muito óbvio na maior parte do tempo, porque o grosso das pessoas fica pessimista quando os preços caem e ficam otimistas quando os preços sobem. E com 70% de subida num período de 3 meses, é natural que o pessoal esteja mais otimista com o Bitcoin. Mas não estão tão otimistas assim. Se a gente olha o indicador agora, ele está no patamar de 57. Ele vai de 0 até 100. Ele está respeitando essa faixa aqui, mesmo com essa forte subida do Bitcoin. Se a gente volta aqui para dar uma olhada, aqui eu coloquei o período de 1 ano para que a gente possa observar. Então, dentro de 1 ano, estamos no patamar mais alto que esse indicador bateu. Só que esse indicador que ele não é linear em relação aos preços, por exemplo. Agora a gente está no patamar de 57 e o preço está em $28 mil mais ou menos. Se a gente volta, por exemplo, para esse período mais pessimista aqui em maio do ano passado, a gente pode olhar aqui o dia 30 de maio, o indicador bateu em 10, ou seja, um patamar de extremo pessimismo. Só que nessa época, eu fui olhar o preço do Bitcoin, ele estava em torno de $31 mil. Então veja que o preço estava mais alto do que o que nós temos agora, cerca de 10% a mais de valorização para o Bitcoin, mas o mercado estava muito mais pessimista. Então agora a gente está meio que no meio do caminho, porque o que eu gosto de observar com esse indicador é, se o mercado está muito pessimista, eu gosto de comprar. Se ele está muito otimista, eu vou evitar comprar e dependendo do que acontece no meu portfólio, eu posso até vender. Nesse momento aqui não está nem para compra nem para venda por esse indicador. Olhando o próximo, que é o múltiplo de Mayer, é um indicador interessante, porque ele divide o preço atual do Bitcoin pela média do preço dos últimos 200 dias. Porque afinal de contas, mercados sobem caindo e caem subindo. O preço tende a retornar à sua média alguma hora. E esse indicador, quando ele fica abaixo de 1, ele fica na cor verde aqui nesse site. Porque isso mostra o seguinte, né? O preço do Bitcoin está abaixo da sua média de 200 dias. E como vocês podem ver aqui na tela, o Bitcoin passou praticamente o ano de 2022 inteiro abaixo da média de 200 dias, retornando para cima da média somente nesse ano. E agora a gente está no patamar de 1,35, então estamos entre 1 e 2,4, que para o múltiplo de Mayer é uma faixa amarela. Então ele fala que, olha, dependendo, pode ser bom comprar ou vender, tem que observar também na sua carteira, mas ainda num patamar baixo, tá? Inclusive no site ele coloca aqui que a média do múltiplo de Mayer é em 1,37 ao longo do tempo. Então ainda estamos abaixo da média. E acima de 2,4 ele já mostra, olha, o preço tá mais de 2,4 vezes acima da média de 200 dias. Então já seria um período considerado esticado. Se ao longo do tempo você compra quando tá verde e vende quando tá vermelho, você fez ótimos negócios com o Bitcoin. Então agora não tá verde, mas está muito próximo ainda do verde. E esse indicador ele só olha o preço e não o que acontece em torno dos investidores observando aquele preço. O último indicador, que é aquele que eu mais gosto inclusive, já observa esse comportamento dos investidores também.
Ele também é uma divisão, mas o que ele leva em conta não é simplesmente o preço que está agora relativo a uma média, mas sim o preço de mercado relativo ao preço médio dos investidores. E também um indicador interessante, porque quando ele está abaixo de 1, ele passou um bom período de 2022 abaixo de 1 também, eu avisei várias vezes aqui no canal sobre isso, ele mostra o seguinte, que o preço de mercado está abaixo do preço médio do pessoal que compra Bitcoin. E aí, como o ser humano, ele sofre daquele viés de aversão à perda, nesse momento muita gente se recusa a vender, e aí isso diminui a oferta de Bitcoins oferecidos no mercado, e mais gente inclusive aproveita para comprar, o que vai aumentar a demanda. Com menos oferta e mais demanda, o preço tende alguma hora a voltar a subir. E foi justamente o que aconteceu. Eu vou tirar aqui o preço do Bitcoin, porque nessa escala linear, né, como ele foi de 0 até 69 mil dólares, o indicador ele mal aparece. Mas se eu tiro o preço e venho aqui para o período mais recente, vejam que durante boa parte de 2022, o indicador ficou abaixo de 1, dando sopa aqui, né, chegou a 0,75 lá para o final do ano, com aquela queda para 16 mil dólares, e agora ele está subindo, está no patamar de mais ou menos 1,35. Então, bem próximo do que a gente viu ali do múltiplo de Mayer. E sempre que está abaixo de 1, eu aproveito para comprar bastante. E tivemos aqui um longo período para isso, hein? Porque se volta ali na outra vez que isso aconteceu, foi apenas muito rápido durante a fase do começo da pandemia, quando o Bitcoin caiu 50% em um único dia. E esse indicador também é muito bom para te ajudar a vender, né? Veja que acima de 3,5 ele ficou durante pouco tempo. São bons pontos de venda. Então, agora ainda está numa fase melhor para comprar do que para vender. E se eu não tivesse bastante Bitcoin, eu aproveitaria esse momento para comprar. Mas aí chegamos no ponto do que eu estou fazendo, que pode não ser o melhor para você. Então, para quem acompanha o canal, vocês devem ter visto que ao longo do ano passado eu comprei bastante Bitcoin. Na faixa dos 20 mil dólares, na faixa dos 16 mil dólares. Agora, com o preço atual, né, eu já estaria com lucro em relação a essas posições. E eu tenho aquela meta-alvo de exposição de até 20% da minha carteira em Bitcoin. E eu compro até chegar nesses 20%. Como simplesmente o preço estava caindo, continuamente eu tinha que fazer novas compras. Só que agora o preço subiu 70%. Ou seja, eu não tenho espaço para comprar Bitcoin nesse momento. Só se eu quiser aumentar ainda mais a minha posição nesse ativo, mas eu não vou aumentar. Mas também não vou diminuir. Eu não acho que está numa hora boa para vender, porque eu quero esperar realmente o mercado chegar outra vez naquele pico de otimismo, onde todo mundo começa a falar de Bitcoin. Isso não está acontecendo ainda. E com esses indicadores, múltiplo de Mayer e o MVRV, batendo lá 3, 4, né? Vai saber se pode bater até um patamar mais alto. Aí sim eu vou ter que começar a vender Bitcoin, até porque para isso acontecer, para esses indicadores chegarem a 3, geralmente você precisa de umas subidas muito fortes, que podem fazer com que o Bitcoin alcance uma nova máxima acima daqueles 69 mil dólares que nós vimos em 2021. E aí sim eu pretendo fazer uma venda do Bitcoin. Provavelmente eu vou mostrar isso aqui no canal. Se eu não mostrar gravando a venda, né, eu vou comentar dela depois, porque pode ser que ele chegue num patamar assim e não fique muito tempo por lá. Vai saber o que vai acontecer. Mas a moral da história é que eu não tô comprando, mas isso não significa que não seja interessante para você comprar. O que eu vejo como uma exposição interessante para o investidor é ele ter entre 1 e 5%. Poxa, Bruno, mas você tem 20. Sim, eu tenho 20, mas eu também doso o risco em outras áreas. Eu tenho menos ações na minha carteira, tenho menos ativos mais arriscados para poder correr mais risco nessa parte. E além disso, eu já tenho bastante patrimônio fora do mercado financeiro. Então, por isso, eu posso me dar esse luxo de correr mais risco aqui dentro do mercado. Mas principalmente para você que está caindo de paraquedas agora e não sabe nada do Bitcoin, eu acho que o interessante é começar a perseguir uma exposição de 1% e aumentando a maneira que você descobre mais sobre este ativo, chegando até um 5%. E aí pense o seguinte, né? Nesse cara que tem 1% de exposição. O Bitcoin está subindo agora, mas nada impede que alguma coisa muito ruim aconteça e faça com que o preço caia 50%, ou até mais do que isso, mas partindo da premissa dos 50%. Se você tem 1% na carteira nisso, 1% vai ter virado 0,5%. Perceba que com uma queda muito forte, você quase não foi afetado. E na pior hipótese, se o Bitcoin deixar de existir, você perdeu 1% que você investiu. Se todo o restante da carteira tiver investido em renda fixa, por exemplo, em um mês e pouquinho você já recuperou esse dinheiro. Agora, se o Bitcoin realmente subir 100, 200, 300, 400% ou mais, como vimos no último ciclo de alta do Bitcoin pós-halving, lá em 2020, aí esse 1% pode ser responsável por um belo retorno adicional na sua carteira. Então, eu vejo muito motivo para você ter um pouquinho e
pouco motivo para você não ter. Porque se der errado você perde pouco, mas dando certo, como vem dando certo ao longo dos anos, você pode ganhar bastante. Bom, mas essa é apenas a minha opinião. Se você pensa algo diferente, compartilhe aqui nos comentários, porque assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com as opiniões de vocês. Afinal de contas, uma cabeça, por melhor que seja, não tem todas as respostas, já que o conhecimento está disperso pela sociedade. Se você gostou do vídeo, dê seu like, não deixe de acompanhar a semana da ascensão das criptomoedas aqui no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.